E o PSG 0, Botafogo 1. Começamos, Cabido. Ah, tudo bem. Se quiser falar do Palmeiras, pode falar. Mas o resultado do Botafogo foi grandioso demais, hein? Foi glorioso e grandioso. Foi um negócio assustador até. Porque assim, não é que o Botafogo só venceu. O Botafogo venceu e neutralizou o PSG. O PSG é um time que tem... Eu não acho que o PSG tem um grande craque, tá? Inclusive, pra mim, o grande craque do PSG tava na defesa e ontem não entrou, que é o Marquinhos. Acho que é um time muito bom. Você não acha o Vitinha craque? Craque? É Não, craque. mas o Dembélé tá machucado, gente. Craque? Mas não tava jogando, não Mas jogou. ele tá... Quando você fala que não tem, mas Não, mas não jogou, mas não tava nem disponível ontem. Né? Então, assim, é um time que me encanta pelo jogo coletivo. É muito Não é bom. pelo jogo individual. Tá? O Dembélé é um ótimo jogador, sem dúvida nenhuma. Mas, pra mim, o coletivo do Paris Saint-Germain, que é o que encanta, que é o trabalho essencial do Luiz Henrique nessa equipe. Mas o Botafogo neutralizou esse time. O Botafogo, ele conseguiu não tomar sustos fortes do Paris Saint-Germain no segundo tempo. Quando a gente viu o Luiz Henrique colocar alguns jogadores que estavam no banco de reservas em campo, caso do Barcola, caso também do Nuno Mendes, enfim, alguns jogadores que são titulares, mesmo assim, o Fábio Ruiz também, mesmo assim, o Paris Saint-Germain não conseguiu ser efetivo contra um sólido Botafogo defensivamente. Um gol sai num contra-ataque, numa roubada de bola rápida, numa transição ofensiva muito bem feita, uma bola bem metida ali pelo... Agora não lembro quem deu o passe. Mas Foi o Savarino, pô. Savarino rasgou a defesa no passe. Savarino dá o passe e o Igor Jesus dá uma canetinha, viu, Rafael Miranda? Ó. E chuta, contou um pouquinho com a sorte, mas ela mata completamente o Donnarumma. 36 minutos, 1-0 pro Botafogo. E ali a gente já via que a situação tava começando a ficar estranha pro lado francês, né? Você não via tanto poder de reação assim da equipe do Paris Saint-Germain, e a bem da verdade é que o John fez uma boa grande defesa, né? Que foi num cruzamento lá direito, a bola acabou batendo ali no peito do Gonçalo Ramos e o John fazendo uma grande defesa. Mas foi só, gente. O Botafogo neutralizou o Paris Saint-Germain. Uma vitória que, se fosse no final do ano, valeria um título intercontinental. Até coloquei isso no Twitter. Que azar do Botafogo, hein? Poderia ser um campeonato mundial com o campeão da Champions League, campeão da Libertadores. Vitória fantástica que coloca o Botafogo numa situação confortável, mas não tão contra o Atlético de Madrid na última rodada. Duas excelentes vitórias, aliás, a contra o Seattle nem tanto, mas venceu. Mas contra o Paris Saint-Germain, um negócio de cinema, CJ. Parabéns ao Botafogo pela grande vitória. Agora resta saber como a equipe do Paris Saint-Germain vai reagir a essa derrota, mas a gente sabe que a chance do Paris Saint-Germain não se classificar é quase que nula, né? Vai enfrentar o Seattle Sounders com 3 gols de saldo. Então, assim, negócio que a gente pode esperar um pouquinho mais. 1-0 da vaga, porque, só já falando sobre isso, se o Paris ganhar e o Atlético de Madrid ganhar lá, fica todo mundo com 6, e aí o saldo conta entre os 3 times. E aí o Atlético de Madrid já tomou 4 do Paris. Então, se ele fizer muitos gols em cima do Botafogo, quem sai é o Botafogo. Se ele fizer poucos gols, quem sai é o Atlético de Madrid. Então, o Paris precisa de ganhar 1-0 somente do Seattle. Então, a situação do Paris está muito confortável. E o Botafogo, ainda. com um empate, é o primeiro lugar do grupo. Primeiro lugar, a 7. se perder até por 2 gols, ele ainda se classifica. Aí classifica em segundo. E se perder por 3 gols, quem passa é o Atlético de Madrid. Aqui agora eu quero falar com você, Rafa. É uma vitória... Igor Jesus, eu gosto quando fritam minha língua. O Igor Jesus queimando minha língua e o Botafogo queimou muito, tostou muito a nossa língua. E todos nós, praticamente. Até dos próprios botafoguenses. É verdade. O Igor Jesus, ele foi o desafogo, né? Porque o Botafogo jogou atrás da linha da bola, no seu campo, e muitas vezes procurou o Igor Jesus para segurar ou para sofrer uma falta ou para dar um tempo de respiro, 5, 10 segundos. O Igor Jesus fez bem a famosa parede ali, segurou a bola muitas vezes em cima do Beraldo. O Beraldo teve alguma dificuldade com o Igor Jesus. Mas nós falamos aqui no segunda edição ontem
que como deveria entrar. E até o CJ falou, Rafa, esse jogo aí tem que entrar com a linha baixa, não tem jeito. Eu falei, puxa vida, eu gosto de propor o jogo, eu não sei o que eu faria. Dando até o crédito aqui pro CJ, ele falou, Rafa, tem que ser bundinha na parede e esperar o adversário. Cara, como o Botafogo foi organizado. Como foi organizado. O Botafogo conseguiu igualar o jogo. Ele conseguiu igualar o jogo sem bola. O Paris teve 75% de posse de bola, o Botafogo 25%, mas cada um teve praticamente uma chance. O Botafogo teve a chance que fez o gol do Igor Jesus, que nem era uma chance clara, porque ele chuta, desvia, acaba entrando. E o Paris teve uma que o Cabidão relatou aqui, que foi aquele desvio de cabeça que o John bate no peito do John e no susto, né, da e defende. Comecinho da partida, bem no início. Teve um chute na esquerda. Do Kvaratskhelia. Esse nome é maravilhoso, hein? É maravilhoso. Maravilhoso. Repete 3 vezes, Rafa. Kvaratskhelia. E ele bateu e o John pegou, espalmou. Não foi nem muito no canto, mas foi uma boa defesa do John, é verdade. Bem lembrado essa. E depois ele tentou uma, mas aí o chute já não saiu tão bem. Teve o chute do Arthur também, de longa distância. Mas no geral, as duas grandes chances foram essa que o John pega no susto e o gol do Igor Jesus. Mas a disciplina tática do Botafogo ontem foi impressionante. O Paiva, absurdo que ele fez, ele mudou um pouquinho o jeito de jogar, os atacantes marcaram mais por dentro, e aí ele botava o Alex Telles para bater com o Hakimi, e do outro lado o Vitinho, que sofreu mais com o Kvaratskhelia, deu alguns botes que não precisava, foi quem, de todo o setor defensivo do Botafogo, o que estava um pouquinho abaixo era o Vitinho, que tomou alguns dribles, o resto impecável, defensivamente impecável o time do Botafogo. Há muito tempo eu não vejo um time tão disciplinado taticamente e tão concentrado. O foco, tanto quando acaba o jogo, pela comemoração, pela euforia, você percebe qual que era o foco do Botafogo. O Botafogo jogou como se fosse a grande final da vida, até mais concentrado do que a final da Libertadores contra o Galo. Impressionante o partida nível do Jair, muito boa. Não, todos, Jair, o Barbosa na o zaga. O Barbosa, vou falar com você, ele chega no limite, né? Isso, ele é lianco, né? Exato, é sempre no limite. Ele fez uma falta fora da área que se fosse dentro o VAR ia chamar para o pênalti. No início do jogo. Deu-lhe uma bicudinha no tornozelo. Pisou no tornozelo. Não, o Barbosa é sempre no limite, mas é o jeito dele de jogar, muito agressivo. Os 3 volantes, impressionante. Os 3 volantes. O Savarino e o Arthur tentaram, mas é claro que o time não jogou ofensivamente, eles tiveram mais dificuldade. Mas foram muito disciplinados também. Cara, grande jogo do Botafogo, e a retranquinha do Botafogo funcionou porque ele conseguiu igualar a partida contra o melhor time do mundo hoje.